A Cúpula Mundial do Clima continua reunida no Egito com impasse entre países ricos e países mais pobres para o pagamento por eventos climáticos extremos. Os países mais atingidos pelos desastres ambientais são os que menos têm recursos para enfrentá-los. O acordo final segue indefinido. Confira na reportagem de Camilo Mota. Nesta última semana de discussões da Cúpula Mundial do Clima, países pobres cobram dos mais ricos um fundo para reparação de perdas e danos por causa dos eventos climáticos. A África e a Ásia são as regiões mais afetadas. Os Estados Unidos, segundo o maior responsável pelas emissões de gases poluentes, deixou claro que não vai aceitar o mecanismo de compensação, mas que isso não significa que não vai haver doações. Na passagem de apenas algumas horas na COP, o presidente Joe Biden anunciou mais de 150 milhões de dólares para a África. O clima é de lentidão e morosidade. É o que afirma Luísa Lima, porta-voz da organização ambiental Greenpeace, que acredita que a conferência ainda pode se estender. Essas negociações até o momento têm, de uma forma geral, decepcionado bastante quem está acompanhando, os países negociadores. Isso se dá especialmente por uma lentidão mesmo nas negociações avançarem. E até agora tem muito poucos elementos concretos ainda, né? Hoje mesmo as sessões que aconteceram foram muito mais parecendo pronunciamentos de ministros, né, de chefes de Estado, do que de fato negociações de textos. No ano passado, os países se comprometeram a manter o aquecimento do planeta em até 1,5 graus, mas o acordo era vago. 77 deles se comprometeram a eliminar o uso do carvão, mas os maiores poluentes, como China, Estados Unidos e Índia, negaram. A meta de arrecadação de 100 bilhões de dólares dos países mais ricos para um fundo climático global de 2015 também não foi atingida. A esperança está na reaproximação dos Estados Unidos e China, que aconteceu na reunião do G20 na Indonésia. As maiores economias do mundo sinalizaram esforço maior em injeção de recursos em favor do clima. Enquanto isso, manifestantes continuam exigindo justiça global e ações efetivas. Lobistas de empresas de combustíveis fósseis se encontram em peso na conferência e foram alvo de críticas. A maior atenção dos últimos dias foi a chegada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que ressaltou em discurso a retomada do Brasil na agenda global. Lula se comprometeu a cobrar ações de defesa e preservação ambiental no país e criticou o atual modelo das Nações Unidas. Lula disse que o mundo de hoje não é o mesmo de 1945. Cobrou a inclusão de países da América Latina, África e Ásia no Conselho de Segurança e disse que não haverá futuro enquanto a humanidade continuar cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres. Luísa ainda pontua a retomada do país nas negociações ambientais. Nos últimos anos, o Brasil, lamentavelmente, se colocou muitas vezes como um país que atrapalhou as negociações, né? Isso a gente já foi no passado um país, pelo contrário, um país que era uma das lideranças. E com o governo Bolsonaro, a gente acabou até não só perdendo esse espaço, como chegamos a ser vistos como certos vilões, né? O próprio posicionamento que o Lula trouxe aqui nesses espaços, até o momento, já recoloca um pouco o país de volta a esse jogo climático, de volta, né, a rumo àquilo que a gente pode e merece ser, nacionalmente e internacionalmente. Então, eu acho que é um pouco esse que é o clima, assim, que gira em torno do Brasil esse ano. O Brasil conta com 3 estandes, o da sociedade civil, o dos governadores da Amazônia, que tiveram diálogo com Lula, e o do atual governo, onde a floresta sequer foi abordada. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.